E aí, galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre dengue. Você sabia que essa é uma das doenças virais transmitidas por mosquitos mais comuns no planeta, afetando nada menos do que 390 milhões de pessoas todos os anos? Não sabiam? Então, já corre para assistir esse vídeo até o final, se inscreve no canal, dá aquele like maroto, ativa o sininho para não perder nada, é claro. E também deixe seu comentário, porque sua opinião é super importante. Vamos lá, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Ele está aqui para ajudar a gente a entender tudo sobre dengue. Bom, gente, a dengue é uma infecção viral causada por 4 sorotipos diferentes, transmitidas pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é comum em regiões tropicais e subtropicais. Quanto à origem do nome, há teorias que o ligam ao árabe arcaico, indicando fraqueza, ou então a expressão africana Kidengapepo, usada em uma epidemia que ocorreu em 1870 e é a virose transmitida por artrópodes mais relevante para a saúde pública por sua alta incidência e risco de morte. Vamos ver um pouco da etiologia dela. Os 4 sorotipos do vírus da dengue, ou seja, o dengue tipo 1, 2, 3 e 4, pertencem à família Flaviviridae, do gênero Flavivirus, e o mesmo que inclui os outros vírus importantes, como o vírus da febre amarela. Junto desses 4, compõe-se o chamado grupo dengue. Como os demais flavivírus, eles são partículas esféricas, envelopadas, com projeções na superfície e medem cerca de 50 a 60 nanômetros. Sua composição química inclui um RNA, proteínas, lipídios e carboidratos. O material genético ele é formado por uma única fita de RNA com polaridade positiva, funcionando diretamente como RNA mensageiro. E esse genoma contém cerca de 11 mil nucleotídeos e codifica uma grande poliproteína posteriormente clivada em 3 proteínas estruturais: a proteína C, a proteína PRM, ou então só proteína M, e a proteína E, e 7 não estruturais. A proteína C ela é a que vai formar o capsídeo e vai se ligar ao RNA viral. E a proteína E é o principal componente do envelope. É essencial para a entrada do vírus na célula, mediando a fusão com a membrana celular. A proteína M ou PRM, que origina então a proteína M, ela participa da montagem viral e evita a liberação precoce de partículas infectantes. Entre as partículas não estruturais, a NS1 ela tem destaque por sua função de maturação viral e por ser detectável no sangue logo nos primeiros dias de infecção, tornando-se então uma ferramenta muito importante no diagnóstico precoce. Já a NS3, de múltiplas funções, atua como protease, como helicase, trifosfatase, e ela é essencial então para a replicação viral. E a NS5 ela também participa desse processo com a RNA polimerase. O ciclo de replicação do vírus acontece no citoplasma das células hospedeiras após a entrada por endocitose mediada por receptores celulares. Embora esses receptores ainda não sejam completamente definidos, moléculas como heparano sulfato desse SAG são candidatas. Após a liberação do RNA no citoplasma, ele é traduzido em uma poliproteína e clivado em proteínas virais e celulares. A replicação envolve então a formação de um RNA complementar de polaridade negativa que serve de um molde para novos genomas virais. A maturação dos novos vírions ocorre no interior das células, especialmente no retículo endoplasmático, onde então acabam brotando. E a clivagem da proteína PRM, ela é essencial para que as partículas se tornem infectantes. A proteína E, presente nas espículas virais, possui o principal epítope antigênico, importante para o reconhecimento do sistema imune, e também é alvo de diversos testes sorológicos.
Os anticorpos contra NS1 e NS3 também têm seu papel na resposta imune e vêm sendo estudados para fins de diagnósticos e desenvolvimento de vacinas. Vamos ver um resumo histórico. Embora se suspeite que a dengue já tenha causado surtos há séculos, o primeiro registro detalhado da doença só apareceu em 1780, feito por Benjamin Rush durante uma epidemia na Filadélfia, nos Estados Unidos. No século XIX, novos surtos foram descritos em várias partes do mundo, como Zanzibar, Calcutá, Grécia, Japão, e em 1906, Bancroft identificou que o transmissor da dengue era o mesmo da febre amarela, o mosquito Aedes aegypti. Um ano depois, Ashburn e Craig, nas Filipinas, associaram a dengue então a um agente infeccioso extremamente pequeno, o que hoje a gente sabe ser um vírus. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve então avanços importantes na pesquisa sobre a dengue, com a identificação do vírus em diversas ilhas do Pacífico, afetando tanto tropas japonesas quanto tropas americanas, especialmente em batalhas de Okinawa, na Batalha de Okinawa. Até o final dos anos 1940, a doença chamava atenção principalmente pelas epidemias intensas e febre aguda que deixavam milhões de pessoas temporariamente incapacitadas. Em 1954, pesquisadores das Filipinas descreveram uma forma muito mais grave da doença, marcada por hemorragia e choque, com alta taxa de mortalidade, cerca de 40%. Essa variante ficou conhecida então como dengue hemorrágica, ou síndrome do choque da dengue, e passou a ser comum em países como o Sudoeste Asiático, ou também no Pacífico, causando milhares de mortes, especialmente em crianças, e se tornando uma das principais causas de mortalidade infantil em países como Vietnã, Tailândia e Indonésia. Até 1968 ainda havia uma certa confusão sobre a classificação do vírus. Foi então que Scherer propôs para a OMS a divisão em 4 sorotipos, do 1 ao 4, baseando-se nas suas características antigênicas. Já na década de 1970, a situação piorou, principalmente nos trópicos, com estimativas de mais de 10 milhões de infecções anuais. E pesquisadores como Halstead ajudaram então a esclarecer melhor os mecanismos da dengue hemorrágica. Nas décadas de 1980 e 1990, houve avanços em biotecnologia como o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, sequenciamento genético do vírus e criação de métodos diagnósticos como o RT-PCR. Apesar disso, as vacinas são seguras e ainda são eficazes, embora ainda sejam um desafio. Agora vamos falar da dengue no Brasil. As primeiras menções à dengue no Brasil remontam do século XIX. Em 1917, Mariano cita uma epidemia que teria ocorrido no Rio de Janeiro em 1846. Curiosamente, a doença era chamada de polca, em referência aos movimentos corporais dos pacientes, resultado de fortes dores musculares e articulares. É provável que outras epidemias tenham atingido também o Rio de Janeiro diversas vezes ao longo do século, além de regiões como o Nordeste e Sul. Em 1896, por exemplo, Trajano Joaquim dos Reis escreveu casos em Curitiba. Nos anos seguintes, novos relatos apareceram. Mariano então descreveu uma epidemia no Rio Grande do Sul. Em 1917, e já em 1923, Antônio Pedro fez um relato detalhado de casos no Rio de Janeiro, em Niterói, entre 1922 e 23, incluindo aspectos clínicos relevantes. O combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, começou com esforços de Emílio Ribas, em 1903, e Oswaldo Cruz, em 1904, originalmente voltados para a erradicação da febre amarela. A partir de 1920, com o apoio técnico e financeiro da Fundação Rockefeller, o Brasil começou a erradicar o mosquito, o que pôde explicar a ausência de epidemias de dengue em torno de 1923 a
1981. Nesse período, a doença era apenas registrada em estudos sorológicos, como antecedentes infecciosos. E aí o Aedes aegypti começou a reaparecer no Brasil na década de 1960. E em 1967 houve sinais de reinfestação em Belém, depois em Salvador, no Rio de Janeiro e no Porto Santos em 1980. E em poucos anos, o mosquito se espalhou rapidamente, atingindo mais da metade dos municípios paulistas até 1991. Outro vetor da dengue, o Aedes albopictus, nativo do sudoeste asiático, ele chegou nas Américas em torno de 1980. No Brasil, ele foi identificado em 1986 em 3 estados, no Rio de Janeiro, em Minas e no Espírito Santo. E hoje ele está bem estabelecido no Sudeste, embora sua participação na transmissão da dengue no país ainda não tenha sido muito bem confirmada. O primeiro surto confirmado de doença no Brasil contemporâneo ocorreu em Boa Vista, lá em Roraima, entre 1981 e 1982, com cerca de 11 mil pessoas infectadas pelo sorotipo 1 e sorotipo 4. Em 1986, a dengue ressurgiu no Sudeste, com casos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A epidemia se espalhou rapidamente, principalmente porque a população não tinha imunidade ao vírus, e estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas tenham sido infectadas no Rio de Janeiro, e com quase 95 mil casos notificados até 1997. A partir do Rio, então, a doença ela se avançou. Ela avançou para o Nordeste, Alagoas, Ceará, em 1986, em Pernambuco e Bahia, em 87. No Ceará foram mais de 5 mil casos notificados em 86 e 93. E o Centro-Oeste também foi atingido por uma epidemia em Mato Grosso do Sul. Em 1990, o sorotipo 2 foi detectado pela primeira vez no Brasil e com mais de 300 casos de dengue hemorrágica no Rio de Janeiro e em Niterói. E acredita-se que esses casos mais graves tenham ocorrido devido à infecção prévia por outro sorotipo, especialmente pelo sorotipo 1. Desde então, os diferentes sorotipos passaram a circular alternadamente na região. No interior de São Paulo, surtos localizados também ocorreram. Um pequeno episódio em 1987 foi contido rapidamente. Em Ribeirão Preto, no entanto, uma nova epidemia começou em novembro de 1990 e os casos saltaram de 174 para mais de 7 mil em apenas um mês, antes da situação se estabilizar em torno de 1991. Em Minas Gerais, também se registrou poucos casos entre 1987 e 1991, com aumento a partir de 1993. Em Campos Altos, o vírus do tipo 1 foi isolado de larvas de Aedes albopictus, já sugerindo a possibilidade, então, da transmissão transovariana, embora ainda sem evidências de transmissão real por esse mosquito. Em 1991, a dengue do tipo 2 chegou ao Tocantins, provavelmente vinda do Rio de Janeiro. Apesar da grande quantidade de casos, não foram registradas formas hemorrágicas desde 1994. Em Fortaleza, foi o palco, então, de uma epidemia grave do tipo 2, dengue tipo 2, com 27 mil casos em apenas 3 meses e 14 mortes confirmadas por dengue hemorrágica. O tipo 1 também foi isolado, que indica a possibilidade de infecções sequenciais. E em 2000, o tipo 3 foi identificado no Rio de Janeiro e rapidamente ele se espalhou para quase todo o país. Em 2002, o Brasil notificou quase 800 mil casos de dengue hemorrágica, dengue clássica, e cerca de 270 da forma hemorrágica, resultando em cerca de 150 óbitos. No fim de 2006, 25 dos 27 estados brasileiros já haviam relatado epidemias. E, por fim, entre 2005 e 2007, um estudo em Manaus detectou a presença do vírus tipo 4, embora o Ministério da Saúde não tenha confirmado a circulação ativa na época. E em 2010, basicamente, então, o sorotipo 4 foi oficialmente isolado na região amazônica e desde então se espalhou para todo o Brasil.
Na epidemiologia, né, dentro de um certo critério eminentemente epidemiológico, os flavivírus eles são classificados como arbovírus, sendo eles importantes causadores de problemas de saúde pública no Brasil, particularmente os vírus da dengue e o da febre amarela. Os flavivírus possuem capacidade de replicação em organismos distintos, tais como o homem e também o mosquito, mostrando uma enorme capacidade de adaptação a diferentes organismos e tipos celulares. A adaptação no meio natural tem relação direta à manutenção dessas viroses na natureza. Os vetores da dengue. A dengue é transmitida por mosquitos do gênero Aedes, principalmente pela espécie Aegypti e o Albopictus. O ciclo começa quando uma fêmea pica uma pessoa infectada, virêmica, e após a multiplicação do vírus no seu organismo, ele transmite para outro indivíduo ao picá-lo. Nesse ciclo, o ser humano ele é o único reservatório confirmado. No entanto, alguns estudos da Malásia sugerem a existência de um ciclo silvestre em florestas, envolvendo macacos e mosquitos, que vivem nas copas de árvores como o Aedes niveus. Esse ciclo ocorre no sudoeste asiático, onde se acredita que o vírus tenha se originado. O Aedes aegypti ele tem uma forte adaptação ao ambiente urbano e doméstico, enquanto que o Aedes albopicus se espalha mais por áreas rurais e silvestres. A fêmea ela precisa de sangue para maturar os ovos e nesse momento é que ela vai então se infectar. O vírus se multiplica no sistema digestivo do mosquito e após um período de incubação de 7 a 11 dias, ele atinge as glândulas salivares do mosquito, então tornando capaz de transmitir a doença pelo resto da vida. Outras formas de transmissão é a transovariana, quando o vírus é passado dos mosquitos para os ovos, permitindo então a manutenção do vírus mesmo na ausência de humanos ou mosquitos adultos. O Aedes aegypti, originário da África, chegou às Américas com o tráfico de escravos e hoje se reproduz em ambientes com água parada. Já o Aedes albopicus, ele, embora presente no Brasil, ainda não teve seu papel na transmissão da dengue confirmada por aqui. A patogenia e a resposta imune. Após a picada do mosquito, os vírus da dengue são fagocitados pelas células dendríticas no local da infecção e transportados aos linfonodos, onde começam a se replicar. Essa replicação inicial causa uma viremia, espalhando o vírus pelo corpo, principalmente dentro de monócitos. A resposta imune do hospedeiro ela pode ter dois efeitos. Um que previne a infecção e promove a recuperação, e a outra que está associada à manifestação hemorrágica da doença. Na infecção primária, a resposta imune inata e celular controla a infecção com anticorpos IgM, sendo detectado no quarto dia após os sintomas. Já a IgG surge um pouco mais tarde e oferece imunidade de longo prazo contra o sorotipo infectante. No caso de reinfecções, a resposta imune é mais intensa e rápida, com predominância então da IgG. A resposta humoral é crucial para combater a dengue, com anticorpos contra a proteína I do vírus, neutralizando então a infecção. A proteína NS1 ela também é alvo de anticorpos e ajuda na eliminação de células infectadas. A resposta celular envolve então células TCD4 e CD8 ativadas, que produzem citocinas como interferon gama e o fator de necrose tumoral alfa, atuando na eliminação então de células infectadas. Os sintomas da dengue, como febre e mal-estar, estão relacionados a altas concentrações de citocinas sérias, enquanto que as mialgias resultam na multiplicação viral nos músculos, inclusive no tecido ocular. Em relação à patologia, as alterações patológicas na dengue, especialmente nos casos de síndrome de dengue hemorrágica, incluem hemorragias cutâneas, gastrointestinais e em diversos órgãos como coração, fígado e cérebro. Também são comuns a esplenomegalia e derrames cavitários, com líquido rico em albumina e baixo conteúdo hemorrágico. Ao exame do microscópio, observa-se um edema perivascular, extravasamento de hemácias e infiltração por monócitos e linfócitos, sem dano vascular significativo. Em alguns casos, há coagulação intravascular
e proliferação linfoplasmática em linfonodos e baços. No fígado, há necrose e alterações celulares, enquanto que os rins apresentam sinais de glomerulonefrite. Essas lesões não explicam totalmente a gravidade da doença e o óbito. O quadro clínico. A infecção pelo vírus da dengue apresenta manifestações clínicas após um período de incubação de 2 a 8 dias, variando bastante entre indivíduos. Essas manifestações podem ser classificadas em 4 grupos, que são infecções assintomáticas, febre de dengue, incluindo formas indiferenciadas e clássicas, a febre hemorrágica e síndrome de choque, além de formas menos frequentes como hepatite, problemas cárdicos e neurológicos. Em 2009, a OMS atualizou a classificação, destacando a importância de identificar todas as formas clínicas associadas à morbidade e mortalidade. Vou ver alguma coisinha sobre a dengue clássica. A dengue, em sua maioria, ela é uma doença benigna, com sintomas que variam conforme o tipo de vírus e a população afetada. A fórmula clássica inicia-se de forma abrupta, com febre de 39, 40 graus, acompanhada de cefaleia intensa, dor retroocular, mialgias, artralgias, sintomas gastrointestinais, como vômito e perda de apetite. Um exantema ele pode aparecer lá pelo terceiro ou quarto dia, com áreas de pele sã destacadas, e um prurido associado também muitas vezes difícil de controlar. Hemorragias discretas, como epítaxi, petequias, podem ocorrer, mas não indicam que isso seja dengue hemorrágica. A febre geralmente cede em torno de até 6 dias, dando início então a um período de convalescência que pode durar semanas. Nos exames, a gente observa uma leucopenia, uma linfocitopenia, por vezes ainda uma plaquetopenia. Em crianças, a dengue pode ser assintomática ou manifestar-se como uma febre com exantema, e o importante é a identificação dos sinais de alarme, como dor abdominal, vômitos persistente, acúmulo de fluidos, letargia, sangramento, hepatomegalia, que indicam um quadro mais grave. A dengue hemorrágica. A dengue é endêmica em países do Sudeste Asiático e do Oceano Pacífico, onde há circulação simultânea de diferentes tipos virais. A dengue hemorrágica é mais comum em crianças nessa região. No Brasil, no entanto, a dengue hemorrágica ela afeta principalmente adultos, embora a média de idade dos casos tenha diminuído nos últimos anos. O quadro da dengue hemorrágica ela inicia com febre alta, náuseas, sintomas, mialgias e artralgias, e os fenômenos hemorrágicos surgem entre o segundo e o terceiro dia, com petecas na face, palato nas axilas e algumas petecas nas extremidades. O teste do torniquete ele pode ser positivo, mas também pode ocorrer em outras condições de fragilidade capilar. As manifestações hemorrágicas incluem púrpura, equimose, epítaxi, gengivorragias, hemorragias digestivas. O fígado é palpável e doloroso. Também tem presença de hepatomegalia e uma dor abdominal que vai indicar um mau prognóstico com um risco de possível choque. A síndrome de choque geralmente surge entre o terceiro e o sétimo dia, com sinais de insuficiência circulatória, como pele fria, cianose e pulso rápido. Sem tratamento, o óbito pode ocorrer em poucas horas. Após a recuperação, a maioria dos pacientes não apresenta sequelas. O diagnóstico, então, de síndrome de dengue hemorrágica é considerado quando, após 3 a 5 dias dos sintomas típicos, surgem sinais como a prova de laço positiva, sangramentos, plaquetopenia e alterações do hematócrito. A confirmação é feita comparando os clínicos e laboratoriais, como o aumento do hematócrito, a plaquetopenia e alterações dos níveis de proteínas e enzimas hepáticas. A OMS classifica a dengue hemorrágica em 4 graus, como mais leve, de grau 1, a mais grave, grau 4, com a síndrome de choque sendo observada nos graus 3 e 4. E as formas clínicas menos frequentes. A dengue ela pode afetar o sistema nervoso, causando encefalites e polineuropatias,
como a síndrome de Guillain-Barré, tanto durante a doença quanto na recuperação da doença. Também envolve registros de hepatite com icterícia e aumento das transaminases, podendo evoluir para uma hepatite fulminante. O coração pode ficar comprometido, com risco de miocardite, pericardite e até mesmo choque cardiogênico. E em gestantes, a dengue pode levar o parto prematuro de bebês de baixo peso, obviamente, embora não haja evidência de infecções congênitas. O diagnóstico diferencial. A dengue, nas formas clássicas, é indiferenciada. Pode ser confundida com outras doenças virais como influenza, sarampo, rubéola, hepatite. A influenza é mais comum no inverno, geralmente vem com sintomas respiratórios, o que não acontece na dengue. O sarampo, ele apresenta exantema mais intenso e o sinal de Koplik na boca. A rubéola afeta mais jovens e causa ínguas como mialgia e cefaleia mais leves. E as hepatites virais causam icterícia e aumento marcante das transaminases. Já a leptospirose também é comum em áreas alagadas e se diferencia pela leucocitose com neutrofilia, lesão renal e uma evolução mais lenta. A malária, por sua vez, também deve ser considerada em quem esteve em áreas endêmicas apresentando uma febre característica, anemia e parasitas no sangue. A dengue hemorrágica, ela se assemelha a infecções bacterianas graves, como febre amarela, malária por Plasmodium falciparum, a febre maculosa brasileira, e essa última também é transmitida por vetores, com um início inespecífico e exantema precoce. A forma grave de febre maculosa também causa hemorragias e o comprometimento neurológico. A antavirose, embora apresente hemoconcentração e plaquetopenia, é sazonalmente distinta e afeta o sistema respiratório ao contrário da dengue. No diagnóstico laboratorial, a gente pode utilizar vários métodos virológicos e sorológicos. Os laboratórios podem identificar os casos humanos, detectar os vírus nos vetores e fazer tipagem sorológica e genotípica dos vírus isolados. O diagnóstico virológico, né, os métodos para diagnosticar a dengue incluem o isolamento dos vírus em culturas celulares, ou animais ou mosquitos, testes que detectam antígenos virais por métodos imunoenzimáticos ou imunocromatografia, e a detecção do RNA viral por RT-PCR ou então sondas moleculares. Esse tipo de diagnóstico ele pode ser feito na fase aguda até o sexto dia dos sintomas, quando ainda tem viremia. Amostras de sangue podem ser coletadas sem anticoagulantes e mantidas por 4 graus refrigeradas, né, até 24 horas e depois, então, armazenadas, se for necessário, a menos de 70 graus, para ser usada mais tarde. No Brasil, o isolamento viral em culturas de linhagem, as T636, o Aedes albopicus é o mais usado. Os sinais de infecção nas células são observados entre 6 a 10 dias e a confirmação se dá por imunofluorescência com anticorpos monoclonais. E a RT-PCR pode ser usada diretamente em culturas infectadas para diagnóstico mais rápido. Além disso, a detecção da proteína NS1, presente só na fase aguda, por imunoensaio ou imunocromatografia, também tem se mostrado eficaz com sensibilidade comparável ou superior a um RT-PCR, sendo útil então em condições de surtos. E o diagnóstico sorológico, os testes sorológicos para dengue detectam anticorpos específicos contra o vírus. Técnicas tradicionais como inibição da hemoaglutinação, a neutralização e fixação do complemento são sensíveis, mas não distinguem a IgM da IgG, exigindo então a coleta de 2 amostras em momentos diferentes para observar o aumento dos anticorpos. A hemaglutinação, por exemplo, ela é útil em infecções secundárias, quando os títulos são muito altos. Métodos mais modernos, como o MAC-ELISA, identificam IgM em uma única amostra, sendo eficazes após o sexto dia da doença. Outro teste, como o enzima imunizário, que utiliza células infectadas como antígeno, ele também se torna rápido e sensível. E o Western blot é usado em pesquisa e ajuda muito a identificar os antígenos virais que estão sendo reconhecidos pelo nosso sistema imune.
Um desafio dos testes sorológicos é a reação cruzada que ainda pode acontecer entre os sorotipos da dengue com outros flavivírus, e isso pode, então, dificultar a identificação exata do vírus. Em relação ao tratamento, atualmente não há antivirais eficazes contra o vírus da dengue. O tratamento é sintomático, com paracetamol de pirona para baixar a febre e a dor, evitando salicilatos devido ao risco deles poderem aumentar o quadro de hemorragia. E deve-se então ter cautela com altas doses de paracetamol também, devido à sua toxicidade hepática. E a gente tem a profilaxia vacinal. A profilaxia vacinal da dengue no Brasil avançou significativamente nos últimos anos, especialmente com a incorporação da vacina Qdenga ao Sistema Único de Saúde em dezembro de 2023. A vacinação foi iniciada em fevereiro de 2024, priorizando crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 521 municípios com alta incidência da dengue, especialmente nas regiões com predominância do sorotipo 2. O esquema vacinal consiste de 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. O Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina tetravalente contra a dengue. Os resultados preliminares nesse ano de 2025 indicam uma eficácia de 79,6% na prevenção da doença. E a produção em larga escala está prevista para iniciar em 2026, com uma expectativa de disponibilizar 100 milhões de doses entre 2026 e 2027. Então, pessoal, já se inscreveu no canal? Estou esperando o quê? Deixa aquele like poderoso que me ajuda demais e faz meu dia ficar 100% melhor. Compartilhem com a galera, comentem aí o que vocês acharam, ativem o sininho para não perder nada. Se cuidem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.